Colégio da Luz Guarabira, Paraíba, com mais de 87 anos de credibilidade e excelência, da educação infantil ao ensino médio, está de portas abertas para a ampliação do conhecimento, com muita dedicação, trazendo o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, turmas do 6º e 7º anos, também no turno da tarde, ônibus exclusivo, programa bilíngue diário, educação socioemocional, mentoria e monitoria do fundamental anos finais até o ensino médio. Teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. Minha alegria, down, down. Gosto de tudo, down, down. Meu mundo é down, down. Dia 21 de março, dia este internacional da Síndrome de Down. E o que seria a Síndrome de Down? Ela é uma condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células dos indivíduos, em vez de 2. Chega de estereótipos, abaixo o capacitismo. Não vamos rotular as pessoas com síndrome de Down. Capacitismo chega de preconceito, dirigido a qualquer pessoa com deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial. Agradecer com sorrisos a Deus por poder viver. 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Colégio da Luz e você, juntos. Prefira a liberdade. Chega de adiar o seu futuro. O seu sonho profissional está muito perto. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD. Mudar sua história só depende de você. Matricule-se agora em cursos a partir de R$ 99,00, além de ganhar uma bolsa de 70%, com parcelas fixas até o final do curso. Consulte as condições dessas promoções na Unip Polo Guarabira. Venha para a Unip Guarabira, a melhor universidade EAD do Brasil. Rua Epitácio Pessoa 46, no centro de Guarabira. Telefones 99352-8457 e 99661-4488. Conversando com o nosso aluno Benjamin. Tudo bom, Benjamin? Tudo bom. Um abraço pra sua irmã, tá bom? Mainara, minha aluna de piano. Benjamin, o que é que você mais gosta na escola e no Colégio da Luz? Eu gosto de desenhar e brincar. Brincar? Gosta de vir pro colégio? E das titias também? Qual o nome das suas professoras? Tia Aline e Tia da Luz. Muito bom. Bate aqui, Benjamin. Valeu. Lívia, pensando em escola e no Colégio da Luz, o que mais você gosta? Gosto do ensino do colégio, que é mais prático dos alunos aprenderem. Qual a sua matéria preferida? Ciências e Geografia. Certeza? Sim. Gosta de acordar cedo também? Mais ou menos. Bom, nossa aluna Lívia, sucesso. Era uma vez uma gotinha chamada Plim Plim. Um certo dia, o vento bateu bem forte e soprou as gotinhas pra junto de um jardim. É água pra mamãe cozinhar, é água pro papai se barbear. Água, quando está no céu é nuvem. Se você ouvir um trovão, cabum, logo a chuva vai cair, cair, cair. Água, quando está no céu é nuvem. Se você ouvir um trovão, logo a chuva vai cair, cair, cair. 22 de março, Dia Mundial da Água. Estamos aqui com os alunos no intervalo do ensino médio, nossa aluna Marina. Marina é o primeiro ano, né? Primeiro ano. Marina, o que é que você mais gosta na escola? Eu gosto muito das atividades, gosto muito do incentivo que eu recebo a estudar, a fazer atividades como teatro, pintar e, enfim, gosto muito da escola. Agora estou com o Antônio José. Bata aqui, Antônio.
O que você mais gosta na De escola? estudar, de educação física, de brincar, de parquinho. Gosta de acordar cedo também? Sim, Certeza? certeza. Valeu, José. Bate aqui. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, bom dia para vocês. Estamos iniciando mais um programa Rádio Luz, aqui através das ondas da Constelação FM e também através lá do canal do Colégio da Luz. Vai lá, digita youtube.com Colégio da Luz Oficial, que além de você ouvir esse programa, você pode assistir. Afinal de contas, a gente tem um encontro marcado todas as manhãs a partir das 9 horas. Programa Rádio Luz, agradecer a cada um de vocês desde já pela audiência, a todos que fazem parte da família Luz, todos os alunos, todos os professores. Aqui fica o meu grande abraço. O nosso programa hoje está muito especial, vou convidar vocês para acompanharem inteiro o nosso programa. A gente tem 2 assuntos super importantes para falar hoje para vocês. No último dia 21 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Poesia. Essa data que foi instituída em 1999 pela Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e para a Cultura. Essa data ela busca conhecer os movimentos poéticos e a tradição literária, incentivar a leitura, promover a diversidade linguística. Para falar sobre esse assunto, nada mais, nada menos que o nosso professor lá do Colégio da Luz, Iago Viegas. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa Rádio Luz. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Eu agradeço primeiramente o convite e a oportunidade de estar aqui, conversarmos sobre um assunto que eu gosto tanto e que amo, né, que é literatura e que é poesia. Então, antecipadamente, eu agradeço o convite e o espaço. Muito obrigado. Professor Iago, fala um pouquinho pra gente, se apresenta, fala um pouquinho da sua formação acadêmica, há quanto tempo já leciona? Eu sou graduado em Letras com habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba, lá de Mamanguape. Sou mestre em Letras também, fiz mestrado em Literatura, Teoria e Crítica no programa de pós-graduação em Letras da UFPB, com pesquisa concentrada justamente na área de poesia. E atualmente eu sou aluno do doutorado também em Letras na área de Literatura, Teoria e Crítica, né, voltada para a poesia brasileira contemporânea, né, estudando uma poetisa lá do Espírito Santo, a Elisa Lucinda, e sou também membro de grupos de pesquisa da UFPB, como por exemplo o LEP, que é um laboratório de estudos especializado em estudar apenas poesia brasileira. Professor Iago, antes de iniciar também alguns assuntos específicos sobre essa data tão importante, eu gostaria de citar aqui, não sei se você chegou a conhecer a nossa poetisa guarabirense, que nos deixou, acredito que em 2023, no início do ano passado, a nossa inesquecível Marisa Alverga, que foi minha professora também de redação lá no SESC. Aqui eu também gostaria de dedicar esse programa a ela, uma grande poetisa guarabirense que nos deixou. Professor, essa data que foi criada, o Dia Mundial da Poesia, ela possui algumas metas, alguns objetivos. O senhor poderia falar pra gente a importância da poesia? Rogério, veja bem, o Dia Mundial da Poesia foi criado com vários intuitos. Dentre eles, nós poderíamos citar, por exemplo, a questão da visibilidade aos movimentos poéticos. Havemos de entender, primeiramente, que a poesia é uma forma de arte muito antiga, talvez a forma de arte mais antiga da humanidade. Desde que nós começamos a nos comunicar através da língua, e aí eu estou falando de línguas realmente bem antigas, nós vislumbramos na poesia uma oportunidade, uma chance, um método de exprimir aquilo que nós sentíamos de melhor, sonhávamos de melhor. Antônio Cândido, inclusive um grande pensador da literatura,
diz que a poesia, como a literatura, é o sonho acordado das civilizações. Então, já na Grécia Antiga, depois em Roma, nas antigas civilizações, a poesia era quase que o espaço do sagrado. Era o espaço onde as pessoas manifestavam-se, pensavam, sentiam, comungavam e compartilhavam de espaços e de saberes e de sensações. Quando a Unesco cria o Dia Mundial da Poesia com o intuito de dar visibilidade aos movimentos poéticos, a Unesco pensa novamente em trazer a poesia, né, tirá-la desse lugar de sacralização no qual ela foi colocada, né, e trazer a poesia, na verdade, para o contato com o povo, nas escolas, na rua, nas igrejas, nos espaços sociais, porque a própria Unesco entende a poesia e, portanto, a arte e a literatura como um direito de todo cidadão, né? Todos nós devemos ter direito de acessar a poesia, de acessar a arte, até como uma maneira de crescermos pessoalmente, espiritualmente, profissionalmente. Então, a poesia, ela nos faculta várias possibilidades e várias realidades, dentre elas, essas que eu acabei de citar. Há outros intuitos também, como, por exemplo, dar um novo reconhecimento aos movimentos estéticos. Por exemplo, você acaba de citar Marisa Alverga, uma poeta guarabirense que viveu e que ensinou aqui em Guarabira durante muito tempo. No entanto, existe uma série de fatores que dificultam que a poesia, a obra de tantos autores, inclusive conterrâneos e contemporâneos nossos, cheguem às nossas escolas, cheguem aos nossos livros didáticos. Então, quando nós tentamos, queremos e podemos, evidentemente, dar um novo olhar aos movimentos estéticos, poéticos e literários, nós estamos fazendo um movimento que vai contra a sacralização da literatura. Veja, muitos acham que a literatura deve ser para poucos. A Unesco, como nós, professores, entendemos o oposto. Nós entendemos que a literatura deve ser para todos. A literatura tem de ser um direito universal. E a poesia, como talvez a mais sublime e antiga forma de literatura, tem que estar encabeçando, evidentemente, esse movimento, que é um movimento de democratização do acesso tanto à leitura quanto à arte. Um terceiro tópico, também defendido pela ONU, seria uma forma de dar assistência às línguas ameaçadas de extinção, de alguma maneira. Entendendo, por exemplo, que nós vivemos num mundo que está numa transformação efervescente e constante. Então, por exemplo, movimentos políticos, movimentos bélicos, movimentos culturais ameaçam determinadas línguas. De maneira que, se essa língua, que é o instrumento, o código de comunicação, some, é muito provável que muito dessa arte se perca também. Então, quando a ONU dá visibilidade à poesia como uma maneira de representar, de simbolizar essa língua, ela está encontrando, na verdade, um método, um meio de pluralizar, de eternizar. Isso acontece, por exemplo, com as línguas declaradas extintas, como, por exemplo, o grego e o latim. Professor, eu gostaria de retificar aqui. Dona Marisa Alverga nos deixou em setembro de 2021, só corrigindo, tá? Eu tinha falado 2023, mas já faz tanto tempo. Setembro de 2021. Professor, nosso programa o senhor trouxe aqui também alguns alunos e alunas lá do Colégio da Luz. Quem primeiro vai falar pra gente um pouquinho e o que ela vai apresentar? Bom, aqui nós temos a aluna Isabelle Nascimento, que é lá da turma do 8º ano B aqui do Colégio da Luz. É uma aluna que eu já conheço de outras escolas, já foi minha aluna, já sabe o meu meio e a minha vontade de trabalhar com literatura em sala de aula. E aí eu trouxe a Isabelle para nos falar um pouco sobre um poeta brasileiro do século passado, que infelizmente é pouco conhecido, que é o Manuel de Barros. Manuel Venceslau de Leite Barros foi um dos principais poetas contemporâneos. Foi autor de versos nos quais elementos regionais se conjugavam a considerações existenciais e uma espécie de surrealismo pantaneiro. Ele ganhou o prêmio Jabuti de Literatura pela obra O Fazedor de Amanhecer, em 2002. E ele tem um poema chamado Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Muito bom. Professor, é impressionante assim, os alunos
a dinâmica que o senhor usa para que os alunos possam cada vez mais se apaixonar pela literatura. E hoje, com o avanço ainda mais das redes sociais, como é o desafio de sua parte poder fazer essa transformação para que os alunos possam se desligar, se desconectarem das redes sociais e se apaixonarem pela leitura? É uma tarefa bastante difícil, né? A gente vive num mundo em que os adolescentes, já as crianças, mas sobretudo os adolescentes e os jovens, eles estão muito conectados às redes sociais, como por exemplo ao TikTok, ao Instagram, e existe também um distanciamento completo do livro físico ou até mesmo dos livros digitais. Na sala de aula, o meu intuito é fazer com que esses alunos descubram de fato o prazer de ler um livro. Nós temos, evidentemente, alunos leitores. Em várias turmas eu tenho alunos que leram, por exemplo, a Ilíada de Homero. Semana passada, inclusive, no 8º ano C, eu fiz uma dinâmica de compartilhamento de livros e fiquei assim maravilhado com a pluralidade de ideias e de leituras, porque nós temos alunos lá pela faixa dos 12 anos que tinham lido Homero, que foi um escritor grego muito antigo, viveu séculos antes de Cristo, e que tem uma escrita absolutamente complexa. Ao mesmo tempo, nós compartilhamos, como eu, por exemplo, me tornei um leitor lendo Harry Potter, Percy Jackson, lendo as Crônicas de Nárnia. Então, a gente está, Rogério, diante do surgimento de um novo público leitor e que nos aponta para um modo de leitura que é contrário ao modo que existia certamente na minha época e na sua também. O que era que existia? O professor ia para a sala de aula, levava um trecho do texto e dizia, leia isso. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, antes de dizer leia isso, eu próprio pergunto, o que é que você gosta de ler? E aí, em cima disso, eu vou tentar instigar esses alunos a ampliar o horizonte de expectativas deles. Quando a gente fala de redes sociais, é importante que a gente pense também que muita literatura circula nessas redes. Então, a gente tem no Instagram diversos perfis que são especializados em publicação de poesia, em publicação de conto. O que a gente tem que fazer, na verdade, é ressignificar o uso dessas redes. É mostrar a esses alunos que não é estar no Instagram só para passar o tempo, mas transformar isso num tempo útil, num tempo de fruição, de acontecimento pessoal, inclusive. Qual outro aluno que você trouxe para a gente, professor, hoje? A gente tem aqui o João Vitor, que é um aluno lá do 7º ano C, o aluno que, quando eu comecei o clube de leitura aqui no colégio, assim, já foi um dos primeiros que se dispôs e que participa de maneira muito interessante das nossas rodas de leitura. João está crescendo, viu? João foi meu aluno até o 5º ano, hoje já está no 7º ano. João, fala um pouquinho para a gente que você preparou. Vou falar sobre Mário de Miranda Quintana. Ele nasceu na cidade em Alegrete, no Rio Grande do Sul, dia 30 de julho de 1906 e morreu em 1994. Ele foi um dos grandes poetas do século XX do Brasil e ele foi poeta, tradutor e jornalista brasileiro. Esse trabalho, essa leitura que João fez, ele já vem trabalhando desde o início do ano? São assuntos específicos e pontuais que o senhor trabalha, ou o senhor deixa o aluno livre para que ele possa pesquisar o autor do seu próprio gosto? Rogério, eu faço movimento sempre nas duas perspectivas. Veja bem, como mediador dessa literatura e como professor da turma, é evidente, eu tenho o dever de conduzir a discussão. Mas eu peço, por exemplo, atividades de pesquisa nas quais eles são livres para pesquisarem o tema que quiserem. Então, quando Isabelle trouxe, por exemplo, o Manuel de Barros, quando João Vitor trouxe, por exemplo, o Mário Quintana, e aí os nossos outros alunos traram outros poetas, eu escolhi esses poetas porque eles são o ponto-chave da literatura brasileira. São poetas conhecidos, são poetas que já fazem parte do chamado cânone, já estão nesse espaço, né, de reconhecimento. Então, eu gosto sempre de começar nessa dinâmica de começar por apresentar uma coisa mais geral e aí vou afunilando.
Vou afunilando sempre de maneira que o próprio aluno construa o percurso. Porque não adianta ler apenas o que eu mando e não gostar da leitura. Não adianta ler apenas o que eu acho que eles gostariam e a leitura não ter nenhum significado. É por isso que o processo de leitura é sempre muito interessante. A gente pode levar um texto para a sala de aula e esse texto tocar os alunos de alguma maneira, ou posso levar, como passei semana passada, eu levei um texto e os alunos foram completamente apáticos. Ou seja, a vontade, o meu perfil leitor difere do perfil leitor deles. Então, eu tenho que ter esse olhar sensível para pensar, né, o que será que os meus alunos gostariam de ler. Olha, o nosso assunto hoje está muito especial. Dia Mundial da Poesia, que foi comemorado na última quinta-feira, 21 de março. Mas também, durante o nosso intervalo, vocês irão assistir alguns vídeos que gravamos ao longo da semana, porque no dia 21 de março também foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Foi lembrado essa data que é muito importante. Mais amor e menos preconceito. Então vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Alegria, down, down, gosto de tudo, down, down. Meu mundo é down, down. Dia 21 de março, dia este internacional da Síndrome de Down. E o que seria a Síndrome de Down? Ela é uma condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células dos indivíduos, em vez de 2. Chega de estereótipos, abaixo o capacitismo. Não vamos rotular as pessoas com síndrome de Down. Capacitismo chega de preconceito, dirigido a qualquer pessoa com deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial. Agradecer com sorrisos a Deus por poder viver. 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Colégio da Luz e você, juntos. Prefira liberdade. Adiar o seu futuro, o seu sonho profissional está muito perto. Na Unip EAD, você é quem escolhe como e onde vai estudar. Cursos à distância que se encaixam na sua vida e no seu bolso. Você pode estar em qualquer lugar e a Unip está com você. Cursos reconhecidos pelo MEC, com professores online 24 horas. Unip EAD, mudar sua história só depende de você. Matricule-se agora em cursos a partir de R$ 99,00, além de ganhar uma bolsa de 70%, com parcelas fixas até o final do curso. Consulte as condições dessas promoções na Unip Polo Guarabira. Venha para a Unip Guarabira, a melhor universidade EAD do Brasil. Rua Epitácio Pessoa 46, no centro de Guarabira. Telefones 99352-8457 e 99661-4488. A música desenvolve a mente, ajuda no processo de memorização, concentração e raciocínio, além de trazer a sensação de bem-estar. Escola de Música Ritmar. Aqui na nossa escola, o nosso compromisso é com a aprendizagem séria. Em nossa escola, o seu filho tem a oportunidade de aprender desde o melódico, harmônico e ritmo, através do piano, violão, guitarra, ukulele e bateria. Procure a nossa escola. Vagas limitadas. Rua Dr. Salles, Centro, Guarabira. O nosso Instagram, @ritmaescola. A Escola de Música Ritmar, lá no Colégio da Luz, está com a grande parceria com a loja Rei dos Discos, eletrônica, localizada no centro de Guarabira, na Avenida Dom Pedro II. Você que pretende aprender a tocar violão, teclado, ukulele, contrabaixo, bateria, você tem um desconto super especial na loja Rei dos Discos.
Pensou em instrumento musical? É Rei dos Discos. Lá também tem acessórios para instrumentos musicais, como cabos, baquetas, caixa de som, tudo para você aprender algum instrumento musical. Escola de Música Ritmar, lá no Colégio da Luz, está com a grande parceria com a loja Rei dos Discos. Então aproveite e aprenda algum instrumento musical. Agora com nossa aluna Samile. Samile, obrigado, hein, por aceitar o nosso convite. Estamos comemorando o Dia da Escola. Samile, pensando em escola e no Colégio da Luz, o que você mais gosta em nossa escola? Então, a escola é uma parte fundamental da nossa vida, né? E o Colégio da Luz, então, ele apresenta uma estrutura inexplicável, os professores são excelentes, as didáticas das aulas são maravilhosas e a gente não tem o que reclamar por ter uma estrutura dessa. Estamos aqui com a nossa turma do ensino médio, no intervalo. A turma gosta de bater um papo. Em comemoração, hoje o nosso assunto sobre o Dia da Escola. Para fechar esse nosso conteúdo incrível, cara, satisfação falar contigo, hein? O que você mais gosta em nossa escola? Da forma que nós somos tratados, por sempre estar proporcionando os melhores professores, o melhor equipamento. E eu só tenho a agradecer, né? Show! Porque muito show. Colégio da Luz, quem estuda? Hoje damos início a mais um curso preparatório para o Enem 2024. E agora a Mentoria Luz está recebendo todos os alunos para começar esse momento tão importante na educação da Paraíba. Vem com a gente! Tem início a aula inaugural da Mentoria Luz 2024. Os nossos alunos estão participando da apresentação deste projeto que é, sem sombra de dúvidas, o melhor curso preparatório de Enem do Brejo da Paraíba. É educação levada a sério e com qualidade. Esse auditório cheio só mostra o trabalho que fizemos bem feito em 2023 e que 2024 será ainda mais completo. A Mentoria Luz é um motivo de orgulho para nós, que somos coordenadores e professores e monitores. É um prazer ter vocês conosco. Seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação: alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Estamos de volta com o nosso programa Rádio Luz. Hoje nosso bate-papo tá maravilhoso com o nosso professor Iago, falando sobre poesia. Professor, recentemente você criou lá no Colégio da Luz um clube da leitura. Como está sendo esse trabalho? Fala um pouquinho pra gente. O clube de leitura é uma coisa que, assim, como professor de português, como professor de redação e, portanto, professor de literatura, é uma coisa que me enche os olhos de verdade. Nas escolas em que eu trabalhei, e esse é o meu primeiro ano aqui no Colégio da Luz, eu já vim aqui com a ideia de realmente mobilizar os alunos para, pelo menos um dia por semana, a gente sentar em roda para ler literatura. E ler literatura, Rogério, sem compromisso, por exemplo, de ter que fazer uma prova sobre esse texto. Porque entendo que o texto é prazer, afinal de contas. A gente lê para aprender, lê para crescer, mas lê sobretudo porque é prazeroso. O clube está sendo muito, muito, muito bom. Nós estamos agora na 3ª semana de rodas de leitura. Devido ao fato do mês de março, nós termos lá no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher, agora em março eu optei por trabalhar apenas com escritoras brasileiras. Então nós lemos lá na primeira semana um conto da Lígia Fagundes Telles. Semana passada nós lemos contos de fadas da Marina Colasanti. Essa semana vamos ler contos também da Lia Luft. E aí eu estou tentando justamente unir esses dois temas. Mulheres escritoras, porque são uma coisa rara, infelizmente. Clarice Lispector, tá faltando aí na lista. É uma leitura um pouco mais complexa para a turma, mas vou pensar no caso. E aí está sendo muito bom de verdade. Nos nossos círculos de leitura, como eu te falei ainda há pouco, eu sempre me impressiono com alguma coisa. Pode ser impressão tanto para cima quanto para baixo.
Né? Nosso primeiro ciclo de leitura, que foi sobre o conto da Lígia Fagundes Telles, foi muito bom. Rendeu discussões muito boas. No 7º ano C, por exemplo, eu tinha uma única aula na quinta-feira e eu acabei tomando quase 15 minutos da aula posterior do outro professor, porque a roda de conversa não terminava nunca. Né? Eles sempre tinham algo para falar, né? Era sempre o texto acontecendo, ou seja, o texto tocou esses alunos de alguma maneira. Na aula passada, nós lemos contos de fadas e aí eu acho que eu caí em mim de que esses meus alunos já estão um pouco grandes para esse tipo de texto, mas aí cabe ao professor fazer a mediação correta. Veja bem, o objetivo do clube é fazer com que esses meus queridos, aqui do 6º, 7º e 8º, que são as minhas turmas, despertem para o prazer da leitura. Porque a primeira coisa que acontece quando eu chego com um texto de mais de uma página na sala é aquele movimento único. Esse texto é desse tamanho, e aí eu fico pensando, esses alunos, imagine quando se depararem, por exemplo, com aqueles textos que são cobrados em exames nacionais, como o Enem, que são romances de 100 páginas, 200, 300 páginas. Que reação esses alunos vão ter quando tiverem de administrar esse tipo de leitura? Então a gente começa sempre pelo mais simples, e aí simples não é simplório, simples no sentido de que é uma linguagem mais apropriada, é uma linguagem que conversa diretamente, inclusive com as experiências deles, mas possibilita uma discussão interessante e uma discussão que acrescente. Veja, no próprio livro didático nós temos várias sugestões de leituras literárias e de gêneros variados. O que eu faço é ampliar esse leque. Não é deixar de fazer a leitura do livro, mas, na verdade, mostrá-los que a leitura ela acontece no mundo todo. Então, não tem coisa mais interessante e que me enche os olhos do que um aluno, por exemplo, que tem uma biblioteca pessoal. É uma coisa que é rara, mas a gente vê, por exemplo, no Instagram, eu acho tão fofinho quando as mães, ainda na gestação, leem para o bebê. Né? E aí a criança já nasce e depois é instigada a ter a leitura como realmente um momento e um espaço de crescimento pessoal, de fruição, de prazer. A gente tira desse aluno dos jogos violentos, por exemplo, do perigo das redes sociais, do Instagram, do TikTok, do Twitter, e mostra a esses alunos que a internet é boa, a internet é útil, mas só a internet não dá conta. A gente não vai ter a internet, por exemplo, nos momentos de concurso público, nos momentos de avaliação bimestral, como estamos prestes a começar. Então, esses alunos, através da literatura e dentro do clube, eu tento fazer isso ao máximo, eles são instigados a pensar. É tanto que um movimento que eu gosto de fazer muito quando trabalho com literatura é cortar o final do texto e colocá-los para produzir. E aí eu pergunto, o que é que vocês fariam se esse texto fosse de vocês? Estamos aqui com um mais novo aluno também. Você é novato em nossa escola? Sim. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Colégio da Luz, tá? Professor? Pronto, Rogério. Esse é o nosso aluno lá do 7º ano C, o Heitor. É o aluno também muito participativo nos círculos de leitura do nosso clube. E Heitor vai falar sobre, na minha humilde opinião, o maior poeta de todos os tempos do Brasil, que é o Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902 e faleceu no dia 17 de agosto de 1987. Ele é um dos maiores autores da literatura brasileira e considerado o maior poeta nacional do século XX. Excelente reflexão e parabéns por sua dedicação e ser, aos poucos, e apaixonando cada vez mais pela leitura e pela poesia. Parabéns, viu? Seja bem-vindo ao Colégio da Luz. Professor, algum comentário? Parabéns aí pelo trabalho que tem sendo desenvolvido. E aluno novato já chegando, já motivado com a leitura, né? Como eu te disse ainda há pouco, eu escolhi poetas, né, o Carlos Drummond de Andrade e Mário Quintana, que são expoentes da literatura brasileira, até como uma maneira de chamar a atenção para a leitura desses textos. Mas é muito interessante, Rogério, como você citou a Marisa Alverga ainda há pouco, é muito interessante que a gente faça também um movimento contrário e instigue, inclusive na sala de aula, a leitura e o conhecimento de poetas e de poetisas que foram e que são, infelizmente, desconhecidos. Para você ter uma ideia, a Paraíba é um dos estados, em todo o cenário nacional, é um dos estados que mais produz e publica poesia. Se você pegar
sites e catálogos de editoras grandes e independentes, você vai ter poetas paraibanos publicando muitos livros, muitos de verdade. Isso não apenas nos grandes centros urbanos, como João Pessoa e Campina Grande, mas inclusive no interior, no sertão, nós temos uma gama de poetas muito bons. Aqui, mais na região de Guarabira, também, infelizmente, esses poetas eles são poucos conhecidos pelo ensino básico e eles são ainda menos conhecidos pela universidade, pela academia. Então, eu certamente trarei para as aulas, para o nosso clube de leitura, escritores não conhecidos. Inclusive, já fiz um convite de trazer para uma roda de leitura nossa uma escritora, né? De maneira que é interessante que a gente conheça esses que já se foram, como Quintana, como Drummond, mas também conhecer quem está vivo. Porque quem está vivo também mantém a literatura viva. Muito bom. Quem está aqui conosco também já é Cecília, está aqui com a gente, filha de Wilderlane, que estudou comigo, viu, Cecília? Sua mãe era muito estudiosa. E também filha de Neto, que também estudou comigo. Neto era menos estudiosa. Cecília, fala um pouquinho pra gente que trouxe a poesia pra gente. Eu vou falar sobre Cecília Meirelles. Cecília Meirelles nasceu em 1901 e faleceu em 1964. Ela foi uma notória escritora brasileira que nasceu no Rio de Janeiro, considerada uma das maiores poetas nacionais. A autora foi um dos nomes que mais se destacou no contexto de poesia nacional, com um imaginário divertido e cheio de vida e lições. Cecília Meirelles acabou se tornando uma das mais importantes autoras de obras nacionais infantis. Muito bom. Cecília, você sempre gostou de poesia ou com a chegada do professor agora você tem se mostrado um pouco mais dedicada? Eu sei que você é uma aluna estudiosa. As rodas de leitura dele são muito boas, renderam muitas curiosidades. Muitas curiosidades, coisas que eu nunca tinha parado para pensar em uma história. No entanto, é interessante que a gente leia de tudo, Rogério, para a gente saber, inclusive, qual é o nosso perfil de leitor. Ora, se eu gosto disso, é porque eu não gosto disso. Então, no processo, por exemplo, de escolha de um livro, quando eu for escolher um filme, uma série, uma adaptação, esse meu gosto pessoal vai contar muito. Aqui conosco também uma nova aluna, 7º ano? 8º ano, muito bom. Fala um pouquinho pra gente o que você trouxe. Hoje eu vou falar sobre Adélia Prado. Adélia Prado, ela nasceu em 1935 e é uma escritora brasileira. É poetisa e romancista, ela se consagrou como a voz mais feminina da poesia brasileira. Ela recebeu da Câmara Brasileira do Livro o Prêmio Jabuti da Literatura com a obra Coração Partido, que foi escrita em 1978. Em 1950, após o falecimento de sua mãe, Adélia começou a escrever seus versos. Em 1953, ela se formou como professora e começou a ensinar logo. E em 1973, ela se formou em filosofia. Ficou muito conhecida porque era uma poeta conhecida como uma poeta católica, né? Escrevia muito com esse teor mais intimista, ligado à fé. E aí cada um desses autores que eu trouxe tem um perfil de literatura completamente diferente. A gente tem, por exemplo, a Adélia, que era mais ligada ao intimismo e à fé, e, portanto, à espiritualidade. A gente tem, por exemplo, o Drummond, que é um poeta assim, completamente dinâmico, porque a poesia dele começa com uma coisa também intimista, depois passa por uma coisa rebelde, vai até uma coisa lá no final da vida que já é completamente surreal. A gente tem, por exemplo, a Cecília Meirelles, que produziu muita literatura infantil e ficou conhecida como uma poetisa das crianças. A gente tem, por exemplo, a... Você já trouxe uma vez Monteiro Lobato para os alunos? Não, ainda não. Nos nossos círculos de leitura, eu preconizei, pelo menos, eu fiz um planejamento bimestral, Rogério, e aí nesse planejamento eu tentei trazer textos um pouco mais leves, digamos assim, para fazer uma leitura sem compromisso. O objetivo do clube, o objetivo inicial do clube é esse. Eu conto tudo, evidentemente, porque esses alunos que participam, além de conquistarem um lugar no meu coração, temos que ser justos, conquistam também alguns pontos para o rendimento escolar. No entanto, a literatura é assim, um universo muito vasto.
Então, eles certamente conhecerão Monteiro Lobato, se não através de mim, através de outros professores. Até o final da nossa caminhada, eu espero apresentá-los o maior número de textos e o maior número de autores possível. Muito bom. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa, o senhor, os alunos também que estiveram aqui. Agradecer ao senhor em breve, quero tê-lo mais uma vez aqui no nosso programa, tá? Eu agradeço a você, agradeço aos nossos ouvintes e agradeço aqui também aos meus queridos alunos que estiveram dispostos a compartilhar esse momento conosco. É sempre um prazer estar com vocês em sala de aula. Afinal, educação é isso, né? É construção. Verdade. Olha, o nosso programa ainda não acabou. Ainda tem programa Rádio Luz ainda hoje, tá? Fica aí um pouquinho, a gente volta já. Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Alegria down, down, gosto de tudo down, down. Meu mundo é down, down. Dia 21 de março, dia este internacional da Síndrome de Down. E o que seria a Síndrome de Down? Ela é uma condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células dos indivíduos, em vez de 2. Chega de estereótipos, abaixo o capacitismo. Não vamos rotular as pessoas com síndrome de Down. Capacitismo chega de preconceito, dirigido a qualquer pessoa com deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial. Agradecer com sorrisos a Deus por poder viver. 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Colégio da Luz e você, juntos. A liberdade. Meu nome é Benjamin, eu sou do 24. Eu amo brincar na minha escola e aprender também. É mais que sala de aula. É mais que tarefa e lição. Professor passando a matéria. E alunos prestando atenção. Escola é também espaço de afeto, vivência e emoção. Lugar que a mente enriquece, engrandecendo o coração. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar. A melhor escola do mundo. Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. Estamos de volta com o nosso programa Rádio Luz, um rápido comercial. O nosso programa hoje está muito especial, mais uma vez. Estamos falando sobre 2 assuntos. No dia 21 de março, dia da poesia, e também no dia 21 de março, um dia muito especial. Foi lembrado com muito carinho por todos que fazem parte da família Luz, o Dia Internacional da Síndrome de Down. Quem está aqui conosco também é a Giovana, ela que é mãe de alunos nosso lá do Colégio da Luz. Giovana, bom dia para ti e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Rogério. Também cumprimento a todos que estão nos ouvindo e também nos vendo através da Rádio Luz e também da Constelação FM. E gostaria, de agradecer pelo convite e também por este dia ser lembrado e também fazer parte, do calendário anual do Colégio da Luz. E é algo gratificante poder participar desse momento com vocês e passar um pouquinho de como é nossa convivência, de como é o nosso dia a dia e esclarecer algumas dúvidas para os ouvintes, também aqui para alguns funcionários da escola, enfim. Ô Giovana, você é mãe de quais alunos nossos lá do Colégio da Luz? Eu sou mãe de
3 lindos filhos. Eu gosto até de dizer assim, né? Porque a coruja acha seus filhos lindos. Então, comigo também, professor, não poderia ser diferente. Eu sou a mãe do aluno Gustavo Daniel, do 6º ano B, o qual tem 11 anos. E também sou mãe do Guilherme Miguel, criança atípica, aluno do Infantil 4. E tenho um em casa que futuramente espero também estar aqui. É o meu George Rafael, de 1 aninho e 4 meses. 3 meninos. 3 meninos, ou seja, meu mundo é totalmente azul. Muito bem. Olha, nosso programa, como já falei, muito especial. Agora nesse nosso terceiro bloco, recebendo Giovana, mãe de 3 alunos incríveis. Dos 3, 2 já são alunos nossos lá do Colégio da Luz. Um abraço para Gustavo. Gustavo está no 6º ano, né? Já vai crescendo, 6º ano. Esse ano já tem gincana para Gustavo também. Giovana, fala um pouquinho pra gente. Às vezes, para muitas pessoas, é um tabu falar sobre esse assunto. Mas como é a convivência com seu filho no dia a dia? Como é assim ele indo para a escola? Se é tudo um pouco tranquilo? Qual a dinâmica que você usa? Fala um pouquinho pra gente dessa experiência. Certo. Primeiramente, eu quero fazer uma abordagem por que escolheram o dia 21 de março como sendo o Dia Internacional da Síndrome de Down. Para você que está em casa e muitas vezes em casa ou no trabalho e não sabe por que, né, esse dia foi direcionado para a trissomia do 21. Também desta forma chamada, tanto síndrome de Down quanto trissomia do 21. Nós, seres típicos, possuímos 46 cromossomos. Esses cromossomos, eles são em pares. Estes pares, 23 pares, formando um total de 46 cromossomos. Porém, na genética da síndrome de Down, nós possuímos eles, né? Crianças com síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down. Oi, meu amor. Eles possuem 47 cromossomos. Este qual? No cromossomo 21 são 3. Ou seja, não é apenas o par 2, e sim 3. Por isto, 21, 3. E o 3 por ser março, o mês 3 do ano. Então, dessa forma, internacionalmente ficou, né, determinado o dia 21 de março como o dia da síndrome de Down. E sim, nós estamos, né, não é como é que eu posso dizer, sinceramente, as pessoas me perguntam sempre, professor, Giovana, como é que é ser mãe de uma criança com síndrome de Down, uma mãe atípica? Eu digo, se você me perguntar, professor, daqui a 30 anos, eu vou responder da mesma forma. É desafiador. Por que é desafiador? Porque estamos todos os dias em busca de conhecimentos, todos os dias em busca de um pouco mais. Então, eu não vou ficar simplesmente na mera falagem de dizer: ah, é maravilhoso, é um presente de Deus. Não que não seja. Eu não estou dizendo que não seja. Meu Gui, ele é sim, é meu presente de Deus. Beijinho pra mamãe. Oh, ele é sim meu presente de Deus. Porém, a partir do momento que você se coloca no conformismo, é como se você estivesse determinando o futuro do seu filho. É como se você estivesse chegando e dizendo simplesmente: não, ele nasceu dessa forma, será uma criança eternamente. E não é bem assim. É desafiador porque você precisa todos os dias estar desenvolvendo metodologias, aprendizados, em busca de conhecimentos, porque Guilherme, igual a qualquer outra criança, sim, tem condições de se desenvolver. Basta apenas recursos necessários, muito amor, muito carinho e muita dedicação. Muito bem. Giovana, em algum momento em sua trajetória já com o Gui, você já sofreu algum tipo de preconceito por parte de alguém? Eu gostei muito da pergunta. É interessante, assim,
Quando nós temos uma criança atípica e nós não temos tantas informações, muitas vezes nós sofremos, certo? Esse preconceito, essa discriminação e aceitamos por não saber respondê-la. A partir do momento que você chega para uma mãe, e isso acontece sempre, eu não diria que diariamente, mas vamos dizer mensalmente, alguém chega para mim e fala assim: Guilherme, o grau de Gui é tão leve que não dá nem para perceber que ele tem esse negócio. Olha só a expressão. Primeiramente, eu quero lhe orientar que síndrome de Down, ela não possui grau, certo? Uma criança, ela possui mais características ou menos características mediante as características familiares de sua família. Ela sim possui algumas características que são pertinentes à síndrome de Down, que são elas: olhinhos amendoados, mãozinhas menores, dedinhos menores. Eles possuem o nariz mais achatadinho. Interessante, a pessoa com síndrome de Down, ele possui uma linha contínua em sua mão. Se você, professor, por favor, abra sua mão. Licença, o senhor vai poder perceber que na sua mão ela possui um M, traços lineados, não é isso? Gui, vem cá com a mamãe. Vamos afastar aqui um pouquinho. Gui, mostra a tua mão aqui pro teu. Você vai ver que a mão de Guilherme, ela possui linha contínua. Então, essa linha contínua é característica da síndrome de Down. Olha só que olhinhos mais lindos, pequenos e amendoados. Narizinho pequeno, não é, mamãe? Mostra aí teu nariz pro tio. Então, assim, são características peculiares a pessoas com a síndrome de Down, certo? E a partir do momento que a pessoa chega e fala: mas a característica dele é leve, é muito pequena. Quero te dizer que isso não é uma ofensa. Ele ter síndrome de Down, tudo bem, né, mãe? Guilherme tem síndrome de? Conta pra ele. Down. Isso. E está tudo bem. Então não se sinta que você está falando um elogio a partir do momento que você fala que ele tem características leves. Não, ele tem síndrome de Down e tudo bem. A sua fala, ela é muito importante e necessária, Giovana, porque para muitas mães ainda, acredito que deve em algum momento agora, alguma mãe ouvindo ou assistindo esse programa que tem um filho com síndrome de Down e às vezes tem um tabu em falar sobre esse assunto. E é importante que você tenha essa fala esclarecedora para que possa levar até mais segurança também para os pais dessas crianças. E vale pontuar também, minha filha estuda Infantil 4, o Gui também é no Infantil 4, em outra sala, e eu sempre notei um carinho muito grande dos professores e das outras crianças com o Guilherme. Quando ele chega em uma festa, Gui chegou, é um abraço, os professores fazem aquela primeira abordagem, aquela acolhida. Então, o acolhimento, ele é muito necessário e importante em qualquer situação na vida, principalmente no caso de Gui, que precisa de um apoio, um nível de suporte diferente para que ele possa se sentir bem e se sinta socializado com os outros alunos. Então, Giovana, muito obrigado por sua participação, por sua fala, e pode pontuar sim. E também ressaltar um ponto incrível. Eu gostaria de realmente, certo, testemunhar. Para mim isso é testemunhar. Eu encontro com diversas mães em terapias por onde Gui faz, e mães relatam de como é difícil escolas aceitarem o seu filho por possuir síndrome de Down ou por ter autismo. E eu gostaria de ressaltar que o Guilherme, ele foi convidado a participar do Colégio da Luz. Eu estava aqui na escola para uma reunião com a tia Aninha,
Ana Julieta, e também com Dona Célia e a tia Rose, que está aqui nos bastidores. E Guilherme estava comigo. Então a tia Aninha pegou o Gui e levou para conhecer o colinho do Colégio da Luz. E nesse momento, o Gui já foi se identificando com os colegas, se identificando com o ambiente. E ela falou, né? Nessa época, Guilherme estava por volta de 1 ano e 8 meses. E ela disse, e aí, Giovana, quando é que o Guilherme vai vir participar conosco aqui do Colégio da Luz? E eu fiquei maravilhada, porque eu tinha, sim, essa incerteza. Mas Guilherme ainda não fala, Guilherme ainda não anda. E como Guilherme vai estar já na escola? Mas Guilherme teve uma perfeita interação. Foi uma boa interação. Ele se relaciona muito bem com professores e com alunos. E isso, sim, ajuda a começar desde cedo, desde os primórdios, né, para que o seu filho, ele sim, possa ter um bom desenvolvimento, né? E interessante, hoje eu observo que às vezes chegam e falam portadores de síndrome de Down. Eu quero te falar que portar significa algo que você carrega com si. Por exemplo, eu estou portando este celular. Este celular, ele está comigo. A partir do momento que eu deixo este celular sob esta mesa, eu parei de portar o celular. Só que uma pessoa com deficiência, ela não tem como deixar em casa quando ela vai sair. Eu vou pegar aqui essa caixinha de sapato, professor Rogério, vou colocar a minha síndrome aqui e vou deixar hoje embaixo da cama. Então, por favor, vamos desmistificar, certo? Vamos desmistificar essa ideia. Vamos parar de dizer que a pessoa deficiente, ele não é um deficiente, ele é uma pessoa com deficiência. Guilherme, ele não possui uma deficiência mental. Guilherme, ele tem uma deficiência intelectual. Características da síndrome de Down, que possui hipotomia global e também características com deficiências cognitivas. Mas sim, Guilherme tem condições de aprender e ele tem desenvolvido muito bem aqui no Colégio da Luz. Inclusive, está sendo elaborado para Guilherme, juntamente com a equipe multidisciplinar da escola, de psicólogos, psicopedagogos, o PEI, que é um plano escolar individual. E eu estou maravilhada com a evolução que Guilherme tem. Eu tenho apenas a agradecer ao Colégio da Luz, aos professores, aos amigos, aos pais, em especial as tias, né, Alda e Amanda. Amanda, ela também é uma das cuidadoras de Guilherme aqui na escola, no Colégio da Luz, é aquela pessoa que dá aquele suporte maior. E eu sou grata à coordenação e grata ao professor Rogério, né, nos convidar e estarmos aqui. Também, por que não, agradecer ao Cândido, que está ali nos bastidores fazendo essa filmagem. Então, nosso muito obrigado. O Colégio da Luz, Giovana, que agradece por aceitar o convite de estar conosco falando sobre esse assunto tão importante, tá bom? Muito obrigado, programa Rádio Luz. A gente vai encerrar o nosso programa com o Gui aqui conosco. Gui, por ser dia também da poesia, nós gostaríamos de dizer que a poesia, ela dá asas à imaginação. Verdade. Gui, como é que faz, Gui? Asas? Asas. A imaginação. Eu gostaria também, antes de encerrar esse programa, de dedicar esse dia muito especial para mim, 23 de março, sábado. Hoje completa 4 anos que eu perdi a minha mãe. Dedico esse programa especialmente a ela e todo esse dia. Fica aqui toda a minha lembrança muito especial por tudo que ela fez por mim em vida. Resta saudades e todo o meu carinho. Eternamente grato à minha mãe, Maria Cavalcante Ribeiro. Um forte abraço. Fiquem com Deus.
Rádio Luz, seu programa de sábado, das 9 às 10 horas, na 92.1 Constelação FM. Apresentação, alunos e professores do Colégio da Luz. Produzido e dirigido pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz, Guarabira, Paraíba. Programa Rádio Luz, ligado no seu futuro. O Colégio da Luz Guarabira, Paraíba, com mais de 87 anos de credibilidade e excelência, da educação infantil ao ensino médio, está de portas abertas para a ampliação do conhecimento, com muita dedicação, trazendo o que há de melhor para a educação do seu filho. Período integral, turmas do 6º e 7º anos, também no turno da tarde, ônibus exclusivo, programa bilíngue diário, educação socioemocional, mentoria e monitoria do fundamental anos finais até o ensino médio. Teatro, musicalização, balé, esportes, educação ambiental, plantão de enfermagem, plantão de psicologia e a melhor infraestrutura da região. Colégio da Luz Guarabira, Paraíba. Seu presente é ser luz, seu futuro é brilhar.